Capítulo 7. Minha primeira visão. Não muito tempo depois da passagem do tempo em 1844, foi-me concedida a primeira visão. Estava em Portland, em visita a uma querida irmã em Cristo, cujo coração estava enlaçado ao meu. 5 de nós, todas mulheres, estávamos ajoelhadas silenciosamente no culto familiar. Enquanto estávamos orando, o poder de Deus me sobreveio como nunca o havia sentido antes. Parecia estar cercada de luz e achar-me subindo mais e mais alto da terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não pude achar, quando uma voz me disse: "Olha novamente e olhe um pouco mais para cima." Com isso, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava a claridade para seus pés, para que não tropeçassem. Se conservassem o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam ter entrado nela antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam: "Aleluia!" Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, num mundo tenebroso e ímpio. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus o tempo, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém, e tinham uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão. Mas quando estendemos a mão em nome do Senhor, eles caíram indefesos ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo, e adoraram a nossos pés. Logo, nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois apareceu uma nuvenzinha, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos, brancos e anelados, caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham aparência de fogo. Em sua destra trazia uma foice aguda e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo que profundamente penetravam seus filhos. Então todos os rostos empalideceram, e o daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos exclamamos então: "Quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha?" Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio. Quando Jesus falou:
Aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Com isso, nosso rosto se iluminou e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. Então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam. Ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: Despertem, 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 vocês que habitam no pó, e levantem. Houve um forte terremoto. As sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram, aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante foram transformados e arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Todos nós entramos juntos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas, e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa, e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro rumo à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos e nos disse: Vocês lavaram suas vestes em meu sangue, permaneceram firmes pela minha verdade. Entrem. Todos entramos e sentíamos ter perfeito direito à cidade. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado outro, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido. Tinha o aspecto de ouro, de mistura com prata. Todos nós fomos debaixo da árvore e sentamo-nos para contemplar a glória daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura para o salvar, se achegaram e nos perguntaram o que acontecera quando eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas parecia tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos: Aleluia! Muito fácil é adquirir o céu! E tocamos nossas harpas de ouro, e fizemos com que as arcadas do céu reboassem.